noite a todos. Paz seja convosco. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu creio muito e eu sempre falo que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E se ela é viva e ela é eficaz, ela nos muda de lugar. Eu espero que você receba a palavra nessa noite e essa palavra faça toda a diferença que precisa fazer na sua vida. Amém? Então, quero falar para você que Deus, a essência de Deus é amor. Deus é amor. E dentro do amor existe algo que está junto. Não tem como amar se não tiver junto isso. E é a correção. E aí, quando nós falamos de corrigir, será que Deus nos corrige? Ninguém gosta de ser corrigido, não é verdade? Mas nós que somos pais sabemos o quanto é importante as correções na vida dos filhos. Mas antes de falar sobre isso, eu quero lembrar você do grande amor de Deus. Então, você fique no fundo, como pano de fundo, esse amor tão grande de Deus. Então, tudo que Deus faz sempre terá a essência de amor, porque Ele é amor. E aí, no livro de João, 1 João 4, 9 e 10, diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. E aí, continuando no livro de Isaías, diz: embora, Deus falando, embora sejam sacudidos as colinas, sejam removidas, o meu amor por você nunca será abalado, nem minha aliança de paz será removida, diz o Senhor, que tem compaixão de cada um de nós. E então nós vemos através da Bíblia toda permeada do amor de Deus. Então, nessa noite nós vamos ver que o amor, aquele que ama, ele corrige. Porque às vezes a nossa rota, ela está um pouco para cá. Mas o bom caminho que Deus preparou para nós é ir para cá. E nós estamos indo para lá. Aí Deus, de alguma maneira, dá umas empurradinhas para a gente voltar para o bom caminho, aonde ali Deus ordena a bênção. Então, nós vemos em outro versículo, que ainda nos fala, em Efésios 5, 4, 5, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Você é filho de Deus? Amém. Então, se você é filho, você tem um pai. E o pai que ama, corrige seus filhos. E aí, às vezes, nós temos dificuldade de perceber, será que é uma correção do Senhor? Ou será que é uma dificuldade para eu aprender, para eu ficar mais forte? Muitas vezes temos essa dificuldade. Só que se Deus está usando uma circunstância para nos corrigir, e nós não acertamos o passo, aí continua, você reprova naquela prova, e daí Ele dá mais um tempo, e você vai fazer a prova de novo. E aí, gente, eu tenho falado, e eu creio nisso. Até estava falando para um neto meu hoje à tarde. Você pode aprender lições de 20 anos em 2 anos. Ou você pode levar 20 anos para aprender lições de 2 anos. Então, você que escolhe. Se você quer aprender logo, o Senhor me ensina logo. Então, o Pai que ama, Ele nos corrige. Está escrito em Provérbios 3, 11 e 12.
não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele corrigir, pois o Senhor corrige quem ama, assim como o Pai corrige o Filho, a quem Ele quer bem. Então, Deus quer nos corrigir. E aí Ele vai usar várias coisas. Jesus cita, em algum momento lá, algum texto da Bíblia, ele cita sobre uma casa construída na areia e uma casa construída na rocha. A casa na areia é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica. E a casa construída na rocha é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica. Só que Jesus disse que o vento sopraria sobre as duas casas. Ele não disse só vai soprar sobre aquela que está na areia. Não. Sobre aquela que está na rocha, bem firminha lá, ele disse que os ventos viriam. E os ventos são as dificuldades. São, às vezes, perseguições que Deus permite na nossa vida. E quando eu me converti, passou um tempo, tenho uma irmã muito amiga, hoje uma pastora, que eu estava passando por muitas adversidades. E aí, não é bom na hora que nós estamos passando. Nós não conseguimos ver coisa boa. E aí ela dizia para mim, Sueli, Deus vai te usar muito. Você está passando porque Deus está te forjando. Ele vai te usar. Mas naquela hora, aquilo não me consolava. Saber que Deus ia me usar lá na frente. Não me consolava. E ela repetia aquilo, Deus vai te usar muito. Por isso que Ele está te fortalecendo, permitindo para você ficar bem forte. E passou-se o tempo. E aí chegou um tempo onde Deus me estabeleceu como presidente nacional da denominação, junto com um colegiado de pastores. Eu fiquei por 14 anos. Se eu não tivesse passado pelos ventos antes, eu não teria estrutura para permanecer naquele cargo por 14 anos. E aí eu quero dizer para você que os ventos sopram. E eles vão soprar. Um dia eu entreguei uma palavra para o nosso pastor presidente, ele não era o pastor presidente ainda. E aí eu disse, eu vi você, e eu vi um vento sobre você. E aí ele falou, é verdade, tem um monte de coisa acontecendo. Daí passou-se o tempo, e eu fui orar de novo para ele, e ele pensou com ele, agora ela vai dizer que o vento já passou. E daí eu falei, eu ainda vejo vento sobre a sua vida. E daí realmente, mais um pouco ele passou, até que ele saiu daquele lugar. E eu quero contar uma história para exemplificar para você. Existiu um experimento científico, e eles fizeram uma construção lá no meio do Arizona. E aí eles construíram um lugar que fosse sustentável, sem ajuda externa. Como se fosse uma bolha. E ali a vida seria sustentada. Então, qual a ideia deles? Que se eles conseguissem manter a pessoa vivendo lá dentro, sem precisar do que está lá fora, eles poderiam copiar e levar para Marte, novo planeta. Só que não deu muito certo do que eles queriam. E aí um deles deu uma ideia. Falou assim, o que vocês acham de nós plantarmos árvores frutíferas aqui? E aí eles fizeram. Então, eles colocaram todo o ambiente ali dentro. Perfeito. Tinha água suficiente, claridade suficiente, tudo que uma planta precisava, eles colocaram. E aí, então, realmente, ela deu frutos. E deu muito fruto. Só que teve um problema. Os galhos quebravam. Por que você acha que os galhos quebravam? E daí não aguentavam os frutos, eles quebravam. O que será que faltou naquele lugar? Pense um pouquinho comigo. Não, porque quebrava. Não dava muito tempo, quebrava, caía os frutos. O que será que faltou naquele lugar? Que aquelas árvores ficavam com aqueles galhos que quebravam. Quem fala? Vento.
Claro que vem pelo vento. Você sabe que árvores precisam de vento? Os ventos fazem com que os galhos se dobrem. Os galhos ficam maleáveis. Então, até tempestade. Dizem que o planeta precisa de tempestade porque ela reorganiza, né? E assim na nossa vida. Nós precisamos dos ventos soprando sobre nós, para nos tornar uma árvore que não fica quebrando seus galhos, mas uma árvore maleável, sabe? Todo orgulho sendo dobrado. Todo orgulho sendo dobrado, que é uma raiz que vem conosco, no nosso coração. Toda a nossa soberba, todo o nosso querer comandar, porque há em todos nós esse desejo, porque Deus nos colocou para comandar a terra. Então, todos nós queremos mandar e não queremos ser mandados. Então, vem o vento e vai dobrando, ou se dobra ou quebra. Então, o vento faltou ali. Então, como árvores precisam de vento, nós também precisamos de vento, para que nós possamos ficar maleáveis, possamos ficar longânimos, podemos ficar mais bons, mais pacienciosos, e os frutos do Espírito, todos eles, para nós produzirmos. Então, nós precisamos, como é necessário, foi necessária a cruz de Jesus, não foi? Foi necessário. Então, é necessário também que nós tenhamos os ventos soprando sobre a nossa vida. E se você sabe que ele vai ser útil, você não vai se desesperar quando ele bater na sua vida. Você não vai se deixar levar pelos ventos. Você vai procurar entender o que está acontecendo. E Deus, ele nos mostra, e ele nos trata como filhos. Eu quero ler um versículo mais completo ainda. Que se Deus não nos corrigisse, nós seríamos bastardos e não filhos. Então, se você está sob uma correção do Senhor, glorifique, você é filho. E o Pai que ama, ele vai corrigir a nossa rota. Ele vai corrigir. Em Hebreus 12, versículo 5 a seguir, diz: E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Não desmaie quando por ele é reprovado. Vai fazer o teste de novo. Porque o Senhor corrige a quem ama, açoita o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus trata como filho. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual. E então viveremos, pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhe pareceu. Mas Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de participarmos da sua santidade. Então, vemos que a correção é algo que faz parte. Quanto mais cedo nós aprendermos, nós não vamos ficar desesperados, desanimados quando os ventos baterem na nossa vida. Deus está nos tratando como filhos. Agora, olha só, a correção do Senhor, ela é redentora. À medida da palavra, vocês vão perceber que dentro de toda a correção, há um amor e há um propósito maior com tudo isso. Deus não despreza nenhuma situação difícil que você está passando. Deus não deixa passar. Ele aproveita. Às vezes o inimigo se lança contra você, mas Deus aproveita aquilo ali e ele diz: eu vou fazer algo aqui. Não é em vão nenhuma situação difícil que nós passamos, Deus vem. Porque Deus usa a disciplina redentoramente para nos corrigir. E geralmente nós queremos um Deus que não nos reprove, que realize os nossos sonhos, que nos dê bênçãos. Nós queremos assim, só que Deus é Pai.
E aí, então, ele vai usar a disciplina. E Deus, ele tem seus meios de disciplina. Uma das coisas que para mim é muito forte na Bíblia é a disciplina como povo. O povo de Deus, quem acompanha os cultos, deve ter percebido o quanto nós temos passado pelos livros da Bíblia. O quantas histórias nós já nesses 6 meses, eu acho, dessa série, nós estamos aprendendo. E em todas elas, o que eu vou falar, vocês já viram em alguma delas. Que Saul foi o rei, depois veio Davi no lugar dele, e Davi, então, depois deixou Salomão, seu filho, reinar. E era um reino único. E aí, então, o reino se dividiu em Salomão e ficou 2 reinos, Judá e Israel. E aí Israel começou a fazer tanta coisa contrária de Deus. E Deus enviou profetas e profetas e profetas, e eles não ouviram. E então Israel foi levado cativo dentre outros povos. E aí ficou Judá. Judá ficou por mais alguns anos, muitos anos ainda. Mas eles fizeram a mesma coisa. E Deus enviava os profetas. E dizia, se vocês não se emendarem, vai acontecer isso, eu vou entregar vocês, hein? Vou entregar vocês para os povos. Porque aquele povo, ele só era forte porque Deus era com eles. Senão, eles perderiam todas as guerras. Tanto que, quando eles desobedeciam a Deus, eles perdiam as guerras. Então, Deus entregou eles. Há um texto que diz que Deus entregou. Entregou eles, e ele diz assim, ali em Jeremias 5:8. Aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti. Deus, como pai, avisou, e ainda ele fala, no livro de Jeremias 34:2-6. Vá a Zedequias, rei de Judá, e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, estou prestes a entregar essa cidade ao reino da Babilônia, e ele a queimará. Eles ouviram. Não tinha como não entender. Deus disse, se vocês não se emendarem, se vocês não saírem do mau caminho, eu vou entregar vocês. Tipo, eu vou tirar minha mão. E vocês vão parar lá cativos do rei da Babilônia. E a cidade aqui, Jerusalém, vai ser toda destruída. Não foi por falta de aviso. Não é assim os pais com as crianças? Filho, não faz isso, senão tu vai para o castigo. Filho, eu vou tirar o celular. Filho, eu vou fazer isso. E avisa. Daí, quando eles não obedecem, daí vem a correção. Que às vezes é um castigo, às vezes tira alguma coisa que ele gosta. Então, Deus estava ali. E era aquele amor de Deus que fazia com que Deus lá tirasse a mão para que o rei da Babilônia viesse e levasse todo aquele povo cativo. E há um texto na Bíblia, não sei se é nos Salmos, que eles estão perto do rio da Babilônia. E a Bíblia diz que eles choram. Eles choram lembrando da sua cidade. Eles estavam longe e os egípcios diziam, cante uma canção de Sião para nós. E eles falaram, como cantar? Longe da nossa terra? E ali, nesse cativeiro, eles aprenderam uma porção de coisas que eles não aprenderiam se não estivesse ali. Eles ficaram ali por 70 anos. Você pode aprender uma lição numa semana. Você pode levar um mês para aprender uma lição de Deus. Você pode levar 1 ano, 2 anos. Ou se você endurecer seu coração, você pode levar anos para aprender as lições necessárias para a sua vida. E o cativeiro veio com tristeza para eles. Não foi alegria, muita tristeza. Mas o fruto que produziu no coração deles foi bom. Eles foram mudados. Agora, olha só, presta muita atenção. Como eu disse, Deus sempre tem o amor em primeiro. Quando ele enviou esse povo lá, entregou lá para os babilônicos, aí ainda tinha ali uma intenção de Deus de guardar esse povo. Porque se eles não fossem para o cativeiro, do jeito que eles estavam desobedecendo, do jeito que Deus não estava andando mais com eles, eles iam morrer, eles iam ser destruídos pelos povos.
E essa linhagem desse povo que veio de Abraão, se tivesse acabado ali, veja que essa linhagem é a linhagem do Messias. Viria da linhagem da tribo de Judá. Então, ali, Deus preservou eles, deixando eles lá. Então, aquele lugar, por mais ruim que parecesse, era um lugar bom. O lugar onde eles seriam preservados, cuidados, alimentados. Teve gente que gostou tanto do Egito que depois não quis mais voltar para Jerusalém. Esqueceu da história, esqueceu de que povo eles eram. Então, a correção, ela vem pela bondade de Deus. E sabe que o resultado do cativeiro foi, eles ficaram com o coração mais voltado para Deus, porque qualquer coisa, eles se desviavam de Deus. E aí, a idolatria foi quase que tirada totalmente. Eles eram um povo que eles se davam à idolatria, ao único Deus verdadeiro. E eles se inclinavam a outros deuses. Eles tinham queda para idolatrar, para acender incenso a outros deuses. E aí, depois do exílio, depois do cativeiro, eles se alinharam nisso. E aí, eles são, em algumas coisas, hoje eles são tão, certinhos, querendo fazer certo, que dizem que fizeram 600 mandamentos, porque eles guardavam o sábado. Fizeram 600 mandamentos do que é guardar o sábado. Não faça isso, não faça aquilo. Lá em Jerusalém, dizem que tem 2 elevadores. Eu não percebi isso quando eu fui para lá, mas dizem que tem 2 elevadores. Um que é para o Shabat, o dia de sábado, e o outro para os outros dias, porque eles acham que apertar o botão vai trabalhar. Então, eles não querem desobedecer a Deus. Veja como o cativeiro foi bom para toda a geração, os filhos dos filhos, e é impregnado neles. E também, quando eles voltaram para Jerusalém. E aí, eles precisavam voltar. Por quê? Porque ali preparava o cenário para a vinda do Messias. Então, tudo foi feito com o plano de Deus, por amor, para preservar eles. A Bíblia fala que Deus não tem planos de mal para a nossa vida. Então, se você está passando uma situação difícil, se tem uma área da sua vida que está empacada, está parada, está desconfortável, Deus não tem plano de mal. Para alguma coisa, Ele vai ensinar. Ele vai querer que você aprenda, e quanto mais cedo você aprender, melhor. Sabe, quando a gente está na história, a gente não consegue enxergar. Mas depois que a história é escrita, você olha para trás e você fala assim, puxa, se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, eu não teria sofrido tanto naquela luta que eu tive, naqueles ventos que sopraram. Você olha para trás e fala, puxa, fui fraca. Puxa, sofri. Hoje, com o entendimento que eu tenho e com o fortalecimento de Deus, hoje eu não sofreria tanto. E aí eu quero te falar também de uma história que o Bob Sorge, é um pastor que escreveu o livro Segredo do Lugar Secreto. Ele estava num avião e daí não tinha o que fazer, ele falou, foi ver um documentário. E ele viu um documentário sobre um vinho especial, que eles chamam de vintage. E aí esse termo era usado pelos franceses para dizer alguma coisa, tipo algum ano do vinho e um vinho bem bom. Então, era isso. Depois eles começaram a usar o termo para coisas antigas e valiosas. E aí eles usam agora para algumas safras de vinho. E aí ele diz, esse aqui é um vintage. E é claro, eles são caríssimos. Eu estava olhando o preço de vinhos, que são esses caros ali, uma garrafa varia de 500 a 18 mil. Então, quem paga 18 mil por uma garrafa, mas para experimentar. E, às vezes, o vinho, tipo assim, 2012, nunca mais esquece. Ai, aquele do ano tal, aquele do ano tal. Então, agora, o que ele viu que me chamou a atenção é que como que acontece de ter um vinho bom. Como que acontece? E aí, eles dizem que esse vinho só vem e só acontece quando o tempo da parreira estar
trabalhando ali, e aí vem muita diversidade. Ou é pouco frio, ou é muito quente, chove muito, chove pouco. Então, tem que ter adversidades. Se você já foi trabalhado por Deus em alguma área, você sabe como foi bom, quer dizer, foi ruim e foi bom. Porque você melhorou. Porque você é melhor. Então, esse vinho especial, ele tem que ter condições estressantes para a vinha. Aí a vinha, ela está estressada, ela não tem água, ela tem que procurar. E aí nós ganhamos uma parreira, e daí eu ia lá molhar ela. E daí eu entendi ali que eu não tinha que molhar. Porque dizem que daí a raiz lá de baixo, ela volta para cima para pegar a umidade que está ali em cima. Agora, quando ela não tem, ela vai tentar sobreviver. E aí ela vai procurar. E ela vai com as suas raízes, porque o solo se gasta em cima. Mas daí ela vai, porque ela quer sobreviver. E ela vai até tocar um solo que ela nunca tocou. Você está entendendo? Deus quer que você toque um solo que você nunca tocou, na presença de Deus. Eu estava dando um testemunho de manhã, que tem um dos netos, que ele começou a ter uma sede pelas coisas de Deus, e aí, sede, começou a ler livros e Bíblia, e orar mais, e assim por diante. E aí, ele começou a ter umas experiências com Deus. E ele chora quando ele conta, às vezes, né? Deus me tocou, e assim por diante. Ele pisou um solo que ele nunca tinha pisado. Daí ele jejua. Daí eu penso, nossa, tão novinho, está jejuando assim de dias, não é um dia só. E daí eu falo, querido, mas você veio na casa da avó, jejua um dia que você não vem. Né? E aí eu pensei nele hoje de manhã. Ele está pisando num solo que ele nunca pisou, na presença de Deus. Mas quando é que foi? Quando um desespero santo entra dentro de nós. Por isso que a palavra de Deus diz, você vai me encontrar quando você me buscar de todo o seu coração. Se você quiser ter experiência com Deus, você quer que Deus toque a sua vida, busque. Busque como aquela vinha busca as águas lá de baixo. E aí, essas estações de crescimento com adversidade vai produzir. Aí ele fala assim que você não vai encontrar um vintage numa vinha que está desestressada. Que ela está lá contente, lá com a água que tem. Aí aquele vinho naquele ano não dá bom. Então, me identifiquei muito com isso. Falei, Senhor, trabalha no nosso coração. Trabalha a cada dia, para que possamos, cada dia mais, não se contentar com o que temos de Deus. Porque Deus é a maior coisa que tem. Deus é a melhor, é a maior e é a melhor coisa que tem nessa vida. Quem experimenta o toque de Deus, tudo na vida perde o valor maior. Agora, quem não experimenta, quem nunca experimentou, ele vai ser enganado por qualquer coisa dessa vida. E aí, se você já teve um momento na sua vida em que situações difíceis te apertam, e aí a fé parece que diminui, parece que não tem fé suficiente, e você precisa muito que Deus faça alguma coisa. E aí você vai estar desesperado. E aí você vai clamar como você nunca clamou, você vai orar como você nunca orou, você vai jejuar como nunca você jejuou. E aí então, você vai chegar e tocar um solo que você nunca tocou. As provações, elas são necessárias para a nossa vida. E às vezes nós não percebemos, mas o Espírito Santo está conosco. Em Tiago 1,12 diz,
Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você percebeu a palavra aprovado? No outro texto eu vi, estava reprovado. Aprovado. Né? As crianças, nas escolas, seja em qualquer lugar, você precisa aprender para ser aprovado. Senão você não vai conseguir levar aquilo para frente. Seja um negócio, qualquer outra coisa. E aí, outro texto de Tiago diz, Tiago 1, meus irmãos, tende motivo de alegria, ou passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, nós precisamos dos ventos para sermos flexíveis, tolerantes, longânimos, misericordiosos, bondosos e tantos outros frutos, né? E aí eu li um provérbio, estava conversando com você ontem, e aí eu falei, onde é que ele viu aquela frase? Procurei, achei. Aí eles diziam assim, ó, eu achei que encaixava aqui, ó. É um provérbio oriental que diz assim: tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. E tempos fáceis geram homens fracos. E aí, então, nós podemos mudar a história. Porque os homens fracos, eles criam tempos difíceis. Só que nós podemos fazer a virada. Porque os tempos difíceis, eles geram homens fortes. Glorifique a Deus pelos tempos difíceis da sua vida. Porque eles te fizeram mais forte e te farão mais forte ainda. Nós precisamos renovar o nosso perfume, a nossa fragrância. Sabe quando Nínive estava por aqui, Deus estava por aqui com o cheiro que vinha de Nínive? Ele disse, vai destruir a cidade? E tem um pastor que ele falou que nós temos um cheiro. A igreja tem um cheiro, tem um perfume. E aí, então, as pessoas precisam se aproximar de nós e sentir o gosto de Jesus. Porque se Ele está em nós, a vida dele está em nós. Precisa. Alguém sentiu o aroma. Sentiu o gosto de Jesus quando se aproxima daquela pessoa. Ela está cheia de Jesus. E aí tem um texto que eu falei hoje de manhã que eu queria, faz tempo eu queria colocar esse texto, mas não cabia nas palavras. Aí hoje eu falei, agora vai encaixar o meu texto aqui, porque esse texto me chama muita atenção. Nós vimos na série muito sobre Davi. O Davi adorador, o Davi guerreiro, o Davi que pecou, o Davi que se arrependeu profundamente, o Davi que teve algumas coisas que não foram boas como pai. Nós vimos ele. Mas aqui tem um momento na vida dele onde o filho dele, Absalão, ele toma a cidade. Davi tem que fugir. E aí sai Davi com todos aqueles que iam junto com ele. E a Bíblia diz que eles iam andando e chorando. E sabe, eu tive uma experiência naquele dia que eu li isso. Eu comecei a chorar. Eu me senti andando junto com eles e chorando junto com eles. Parece que eu senti a dor de Davi. O próprio filho fez isso com ele. Mas além disso, além de eles já estarem chorando e caminhando, fugindo, aí tinha um homem chamado Simei, que ele era da casa de Saul. Ele começou a apedrejar Davi. Começou a tirar pedras em Davi e começou a amaldiçoar Davi. E amaldiçoava. Daí teve um dos valentes de Davi que falou assim, deixa que eu corto a cabeça dele. E Davi falou, não faça isso. Ele falou assim, ore, deixe-o amaldiçoar, pois se o Senhor disse amaldiçoa Davi, que diria eu por que fizeste? Sabe, às vezes tem uma situação, às vezes tem uma pessoa que está na sua vida, que às vezes é aquela que você não gostaria, mas Deus a colocou ali. Às vezes é assim. Você quer tirar aquela pessoa da sua vida, mas Deus a colocou ali. Se tirar, Deus vai colocar uma outra bem igual. Bem daquele tipo lá. Então, melhor aprender com aquela que já está ali. Que aquela você já conhece, né?
Então, agora olha o que Davi ainda falou. Então disse Davi: ora, deixa-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, que diria eu? E ainda ele diz: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida. Quanto mais ainda esse benjamita, deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Davi entendeu ali. E aí você imagina aqueles homens lá que batalhavam com Davi. Todos eles olhando o líder deles. O líder dele não fala nada, recebe as pedradas e fica quieto. E aí a Bíblia diz que eles caminharam muito. E aquele homem, Simei, continuou apedrejando e amaldiçoando todo aquele trajeto. Se coloque no lugar de Davi, o que você faria? Tem algumas coisas em Davi que não é por nada que fala que é segundo o coração de Deus, né? Algumas coisas nele que deixa a gente assim, ó, meu Deus. Por isso que Deus se agradou. E ainda tem uma tradução que diz que Davi falou, recebe Deus como oferta essas pedradas que eu estou levando. E ele falou, quem sabe Deus olha para mim e fala, coitadinho, está lá apanhando, né? E aí Deus resolve me abençoar. Então, nós podemos ver que esse homem se tornou flexível. Quem não revida numa hora dessa? Mas Davi foi amansado. Eu falava uma vez para uma pastora, às vezes eu me sinto um pano de prato sendo torcido. Ela falou, eu também, às vezes eu me sinto assim, pano de prato sendo torcido. Mas hoje eu olho para trás e eu vejo como foi bom. Como foi bom ele torcer a nossa vontade, quebrar a nossa vontade. Esse nosso ímpeto, né? Deus nos amansa. Como cavalos selvagens, Deus vai nos amansar de um jeito ou do outro, porque Ele nos ama. Agora, esse homem, nós podemos ver aqui que o vento soprou sobre ele e o tornou mais forte. E ele se tornou vintage ali, de qualidade, um homem segundo o coração de Deus. Agora, olha o que ele fala em Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força, a tua graça é melhor que a vida. Eu quero te dar uma boa notícia. Em qualquer momento da sua vida, em qualquer vento que possa estar soprando sobre a sua vida, nunca vai lhe faltar a presença de Deus. Nunca vai faltar a paz de Deus, a força de Deus. Nunca. Não importa onde você esteja, o que você esteja passando, você vai passar com a paz no meio da tempestade. Amém? Se você não estiver experimentando isso, alguém está roubando de você. Porque Deus não retira. Lembra o texto que eu li? Ele não abandona. Ele não retira. Ele diz que mesmo que os montes se abalem, eu não. Vou quebrar a aliança que eu tenho contigo. Os ventos e as tribulações e adversidades. Davi falou, ficou cada vez mais forte. Ele disse que era melhor que a vida. A graça era melhor que a vida. A graça de Deus. Então, os ventos e tribulações aproximou mais Davi de Deus. Às vezes a gente vê pessoas que, quando começam as tribulações, elas esmurecem. Parece que daí que elas se afastam de Deus. Mas Davi conhecia o coração de Deus. E quanto mais ele passava situações difíceis, mais ele se aproximava de Deus. Por isso que ele diz, eu anseio por ti, Deus, como uma terra seca, querendo água. Eu quero, Senhor, esse desejo por Deus. E a boa notícia é que sempre estará aí. Presença de Deus. Em todos os momentos, sou testemunha disso. Em todos os momentos de adversidades, nunca faltou a presença de Deus.
Eu sempre senti Deus muito perto de mim. Eu sempre senti a força de Deus sobre a minha vida. E para encerrar, eu quero não discorrer sobre isso, mas quero te falar algo do avivamento, um grande avivamento no país de Gales. Então, se converteram mais de 100 mil pessoas. E foi no início do século XX. E aí, despertou muitas pessoas que conheciam só a letra da palavra, mas não tinham experiência, e muita gente se encheu de experiências com Deus. E aí, além disso, teve um grande impacto, esse avivamento no mundo. Muitas coisas hoje, nós temos já do impacto que houve lá, que invadiu o mundo. Mas sabe qual que é a oração que predominava naquele avivamento? Era essa, ó. Senhor, me dobra. Me prostra. Espero que depois de você ter ouvido essa palavra, você possa conseguir fazer essa oração. Senhor, me dobra. Se precisa me quebrar, me quebra. Quebra, Senhor, o meu orgulho. Quebra-me, Senhor. Leva-me ao lugar onde o pastor Robson mencionou que era para adorar a Deus, eles se curvavam ao chão, para dizer que eles estavam totalmente rendidos a Deus. Senhor, me dobra. E eu vou convidar você a responder essa palavra, se você quiser se colocar de pé, como um ato de resposta a Deus. Você vai responder para Deus. E eu vou convidar você, se você quiser, fechar os seus olhos. Depois de ter ouvido isso, você tem alguma coisa para falar com Deus? O Espírito Santo te mostrou alguma coisa sobre a sua vida? Nós podemos orar, Senhor, que eu possa perceber os ventos soprando, que eu me torne flexível, longânimo, misericordioso, amoroso, que eu possa tocar um solo que nunca foi tocado por mim. Que minhas provações me tornem um vinho vintage. Que eu tenha o aroma de Jesus. Que quem tocar a minha vida sinta o gosto de Jesus. Ouça o Espírito Santo. Ele vai trazer lembranças. Ele vai trazer palavras. Talvez o Espírito Santo vai trazer o teu chefe aí na sua memória. Você quer se tornar flexível para que seus galhos aguentem o fruto que Deus quer que você produza. A próxima colheita que você vai produzir, você precisa estar flexível. Teus galhos precisam se dobrar. Fale com Deus. O que você está passando? Qual a área que esse vento está soprando? É no teu casamento? Esse vento que não para, que parece que a paz não vai voltar no seu lar. Espírito Santo da verdade, conduz cada um à verdade. O Espírito Santo vai mostrando